O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Se Jesus, no Evangelho domingo passado, ele anunciou aquela palavra do profeta Isaías, ele se definindo como aquele de quem Isaías falava, quando diz que o Espírito do Senhor me consagrou, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, etc. Essa consagração, essa unção, faz com que Jesus possa cada dia manifestar tudo isso nas suas palavras, nas suas obras. O Evangelho tem mais ou menos no início falando que todos ficavam admirados do que ele falava e do que ele fazia, nas suas obras. E certamente tem aqueles que estão do lado e outros do outro lado, a oposição e a situação, poderia dizer. E como aqueles que estavam ali com a intenção de apreciar, se embebedar mesmo das suas palavras, eles se sentiam satisfeitos, ao passo que havia aqueles outros que não queriam ouvir para guardar no coração, mas, pelo contrário, para usar a maldade do coração para perseguir a Jesus. E Jesus, então, ele já lê o pensamento de alguns daqueles que estavam ali. E vai dizer assim: vocês vão me pedir para eu fazer os milagres que eu fiz em Cafarnaum. Mas ele vem com essa palavra que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Traduzindo para os nossos dias, que santo de casa não faz milagre. Isso nós temos no nosso dia a dia. Quando promovemos alguma coisa, a gente pensa logo, vamos trazer fulano de fora,
eu fui lá a um evento que eu gostei, e vamos trazer para cá, para ele enriquecer. E nem sempre nós consideramos os valores, as riquezas que nós temos. Nós não reconhecemos os profetas da terra, e mesmo as maravilhas da natureza. Ontem eu dizia que às vezes a gente está em Congonhas, não sabe reconhecer o patrimônio que nós temos em Congonhas. A gente vai para outros lugares, fala, eu quero conhecer tal lugar, e não conhece nem Congonhas. E quando a gente percebe pessoas que vêm de fora, que ficam admiradas com a beleza de Congonhas, sendo que às vezes nós nem sabemos o que nós temos de riqueza. Por quê? É nosso, não vale nada, bom é o dos outros. Ditado popular, né, que galinha gorda é a do vizinho, né? É o outro que tem coisas boas, então é o outro que sabe falar coisas boas. E quantas vezes nós falamos assim, fulano saiu daqui para fazer o bem fora. Pode ser que lá também seja da mesma forma, né? Veio de Congonhas. E não é por aí que nós devemos fazer. Se Jesus tivesse sido reconhecido, ele poderia, diante dos homens, fazer muito mais coisas. É claro que ele fez o essencial. Ele não veio para fazer tudo. O finalzinho do Evangelho de João fala assim, se fossem escritos todos os fatos que Jesus realizou, no mundo não conteriam todos os livros. É claro que isso é um exagero, mas foi muita coisa que ele fez. Mas ele sentia também como rejeição a necessidade de ir para outros lugares, que ele fala, eu devo ir anunciar o Evangelho a outros lugares. E nós, às vezes, precisamos tomar essa iniciativa para que a gente possa atender aquele que quer ouvir, aquele que precisa, aquele que vai, não é simplesmente falar, não, fulano está bajulando, então ele quer ouvir. Há muitos que precisam ouvir. E Jesus soube fazer muito isso. Ele usou da sua sabedoria. Na primeira leitura, nós ouvimos o livro do profeta Jeremias, quando ele nos convoca. Primeiro, ele fala que Deus nos conhece antes de sermos formados no ventre de nossa mãe. Não é só depois de formado, não é só depois que nasce, que eu falo assim, estou doido para a criança nascer para ver a cara, os olhos, tá? Deus nos conhece desde antes de nós sermos formados. Mas Ele dá essa missão também, quando Ele fala, eu te conheci, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Mas fulano nasceu para isso. Bom, Deus nos dá a graça, Deus nos chama, é a vocação, mas precisamos responder e contar com a graça de Deus. Pois ele fala assim, vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Olha, não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Ele está disposto a nos acompanhar nas dificuldades. Pode ser que a gente diga assim, eu agora já passou da idade. Não tem esse negócio de passou da idade, não. A minha idade é atual, é agora. Se eu ainda não assumir, eu ainda vou assumir a missão, a vocação que Deus me faz para exercer uma missão. Não precisa falar, se eu fosse mais novo. Quantas vezes a gente ouve assim, se eu fosse mais novo eu ia fazer uma faculdade, se eu fosse mais novo eu ia começar um empreendimento, se eu fosse mais... Você não fez? Então está atrasado, pega para fazer. É tempo. Esse tempo só vai terminar com a nossa morte. E podemos fazer o nosso bem, mesmo que a gente esteja doente, acamado. Quem sabe quantas vezes as pessoas admiram o outro está no leito de morte, está fazendo o bem. E nós precisamos nos dispor a fazer esse bem em todo momento da nossa vida. E nós somos acompanhados. Deus nos conhece e nos capacita para fazer isso. Ontem foi ordenado aqui em Congonhas o padre Felipe. Eu conversando com ele,
Ele foi para o seminário, na idade que ele foi, eu já era padre. Quase que eu nasci no seminário, fui com 11 anos, né? E fui tocando até chegar o tempo de ordenar, então foi ordenado novo, mas ele foi para o seminário com idade superior ao da minha ordenação, quer dizer, e quantos do meu tempo de seminário foram ordenados com mais de 50 anos, padres? De vez em quando eu vê notícia alguns aí que são ordenados já bem idosos. Ah não, o padre tem que começar novo. Não, na hora que descobrir a sua vocação, que sentir que Deus o está chamando para uma missão. Então, vamos fazer a nossa parte. Aí vem a segunda leitura de hoje, que acho que não pode nem falar muito dela não, porque senão a gente entra em uma contraposição do que São Paulo quis dizer. É chamado o hino ao amor. Nós sabemos, desde o começo, que o maior mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus manda amar o nosso irmão, amar o nosso inimigo. Se a gente ama o inimigo, deixa de desistir, porque passa a ser amigo da gente. São João fala que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão que vê, é mentiroso. Então o amor é o principal mandamento. Aí vem São Paulo falando assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça isso, faça aquilo outro, se eu não tiver amor, eu nada sou. Posso ser tudo. Olha, aqui tem uma frase aqui da leitura de hoje. Ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada sou. Pode ser que a gente diga que eu rezo muito, eu tenho uma fé muito grande. E aí? Se você não tem amor, se eu não tenho amor, de que vale? É a palavra de Deus, está na Bíblia. São Paulo, o grande apóstolo. É preciso nós cultivarmos o amor e vivenciar esse amor. Nós temos muitas virtudes e tem aquelas 3 que a gente chama teologais, são as maiores, a fé, a esperança e a caridade, o amor. Se nós não tivermos esse amor, essa caridade, de nada vale. É bom que depois a gente tire um tempinho para reler esse texto e que depois vai falando, né? A caridade é paciente, benigna, não é invejosa, olha, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, que a gente chama o outro, não, eu tenho que fazer ali meu nome. Isso não é amor, não. Porque se eu faço por interesse, eu vou fazer porque depois eu vou precisar. Não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, etc. Podemos, quem sabe, desentender com aquela pessoa que a gente ama, mas por isso existe, quando a gente tem o amor, existe o perdão também. Vamos depois, capítulo 12, da primeira carta de Coríntios, de 31 até o 13. Eu acho que todo mundo conhece, mas é preciso colocar em prática. O conhecer é uma coisa, viver é outra. Vamos praticar, viver, colocar no nosso dia a dia o amor. Ah, mas fulano não merece. O amor de Deus para nós é infinito. Será que nós merecemos o amor de Deus? No entanto, Ele continua a nos amar infinitamente, por pior que nós sejamos. Pode ser aquele pior da sociedade, da comunidade, da igreja, o que for, Deus o ama também infinitamente, porque nós, que não merecemos o amor, somos amados, não podemos amar como, não vou dizer nem para compensar, mas porque nós é que nos sentimos bem quando amamos o nosso irmão. Façamos a nossa profissão de fé.